governo Lula 3 pisa no acelerador. Tem pressa, muita pressa. Por isso o presidente está novamente na Europa para fazer ouvir por ali a voz do Brasil e do Mercosul, que não podem firmar um acordo desindustrializante para os do Sul e industrializante para os já industrializados. Lula acelera em suas ações internacionais os encontros com o Papa e com Macron para compensar o ritmo mais lento na sua política interna, onde sofre deliberada sabotagem. Sabotagem do Banco Central, que lhe nega os recursos para a industrialização e para o pagamento das enormes dívidas sociais. Enquanto Lula tem muita pressa de pagar a dívida da fome, os conservadores que mandam no parlamento têm apenas escandalosos apetites, enormes ganâncias, impedindo que Lula possa governar no ritmo de urgência para o qual foi eleito para o 3º mandato. É hercúlea a tarefa de Lula. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesul. Uma grande satisfação esse nosso novo encontro para discutir os desafios do assim chamado gigante do Sul, o Brasil, agora sob o comando novamente do governo presidente Lula. Lula 3. Uma série de desafios bastante complexos pela frente, mas sempre empenhado naquela busca de saldar a imensa dívida social que há que ser paga para com o povo brasileiro, a começar pelos 33 milhões de pessoas que vivem ainda na área da fome. E para nos falar sobre essa situação, as imensas contradições existentes, as dificuldades no relacionamento entre o governo e o parlamento, porque o parlamento é quem decide na aprovação de verbas, de projetos, de programas, de leis, de medidas provisórias, nós temos aqui hoje como convidado um analista arguto da cena brasileira, que é o diplomata Milton Rondó, também articulista da revista Carta Capital, membro também da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado pelo convite, Beto. Um prazer estar aqui. Como é que você está vendo o presidente Lula tentando se desembaraçar de uma série de armadilhas que estão sendo colocadas pelo presidente da Câmara para dificultar que o presidente Lula pague aqueles compromissos que assumiu durante a sua campanha, sobretudo na área social, mas também o de retomar a industrialização do Brasil? Beto, eu acho que a gente precisa retroceder um pouquinho, inclusive para quem está nos assistindo, né, para poder entender essa situação, né, esse jogo de xadrez que nós temos hoje, né. Para o golpe de 2016, que retirou a presidenta Dilma, né, o falso impeachment, né, foi um golpe jurídico legislativo, né, portanto o parlamento teve um papel muito grande para comprar esse parlamento, para poder fazer com que ele fosse para fora da lei, porque de fato a presidenta Dilma não cometeu nenhum ato passível de impeachment, né? Então, para que ele cometesse essa ilegalidade, ele foi comprado, né? Ora, para ser comprado, ele passou a gerir uma quantidade de orçamento, uma fatia de orçamento muito importante, né? Portanto, a gente, para poder fazer uma analogia, a gente hoje vive uma situação muito parecida, digamos, com quase que um parlamentarismo. Ou seja, o parlamento tem acesso direto ao orçamento, né? É uma situação que não é do presidencialismo que nós vivíamos a partir da Constituição de 88, né? Então, a partir do golpe, você tem um parlamento, digamos, hipertrofiado, né? E é com esse parlamento, e de direita, né, de maioria de direita, né, que o presidente Lula tem de lidar neste momento, né? Então, não é uma situação por nada fácil, por um lado. Por outro lado, para acrescentar dificuldade, nós temos um Banco Central com autonomia, quer dizer, né, com autonomia para os banqueiros, evidentemente, né?
E aí temos, isso foi aprovado após o golpe, foi para isso que o golpe foi feito, né? E aí nós temos pecadilhos também do próprio Partido dos Trabalhadores e da esquerda, não é? Porque se a gente for ver, no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é quem determina a taxa básica, a Selic, né? Nós nunca colocamos a sociedade civil participando, né? Então ficaram sempre os cachorros tomando conta das linguiças, né? Pessoas ligadas a banqueiros, e aí a porta giratória é muito clara, quer dizer, né? Eles saem dali e vão para bancos, né? O ex-ministro da Economia era um banqueiro, enfim, né? E assim se sucedem, enfim, né? E o atual presidente do Banco Central é neto de uma pessoa, enfim, extremamente comprometida com o golpe de 64, né? O pai dele o avô dele era diplomata, enfim, foi depois diplomata, foi embaixador nos Estados Unidos, era inclusive Roberto Campos, conhecido como Bob Fields, né? Tal era. O ex-presidente da Petrobras, também no governo Bolsonaro, hoje trabalha para as empresas petroleiras com contratos que ele ajudou a favorecer. Não é? Então você tem o ex-ministro da Economia vendeu para o banco dele uma carteira de investimentos do Banco do Brasil. Quer dizer... Agora, como é que você, Milton, analisa assim? O presidente Lula, um terceiro governo, tem muito mais experiência. Ele consegue dialogar, ele consegue articular, ele não tem aquela visão de não negocie com fulano, não faz, digamos, julgamentos moralistas com quem ele falou até, eu tenho que negociar com quem não gosta de mim, né? Ou não gosta da gente. Mas a grande dificuldade é como despertar aquilo que foi a própria construção da personagem política chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que é a participação de baixo. Foi a participação nas greves que o projetou para a política e para o mundo. Por que agora essa projeção, os de abaixo, de abajo, como se diz em espanhol, não estão com um protagonismo na cena política? Porque é muito difícil você organizar a participação popular, né? No âmbito do sindicato, não é fácil, né? E ele foi, perdão, ele foi mestre nisso, né? Mas no âmbito do Estado é muito mais difícil, né? O Estado foi feito para que não haja participação popular. O Estado burguês, se a gente quiser chamá-lo assim, não é? Ele foi feito para que não houvesse participação popular. Se você for olhar o próprio Partido dos Trabalhadores, quer dizer, ele cria em Porto Alegre, há mais de 30 anos atrás, né, o orçamento participativo. E o presidente Lula sempre diz, olha, se você quer saber como um governo governa, você olha o orçamento. Né? Se os pobres estiverem incluídos no orçamento, ele governa para os pobres. Né? E, de fato, é um bom termômetro. Né? Então, o Brasil cria, o Partido dos Trabalhadores, na Prefeitura de Porto Alegre, cria o orçamento participativo há mais de 30 anos e não é capaz de levá-lo depois para o Lula 1, não conseguiu levá-lo no âmbito do governo federal. Né? Por aí você vê a dificuldade, né, que é você conseguir participação no governo federal, né, no governo. Eu te dou um exemplo do caso do Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, eu consegui, no último programa plurianual, PPA, né, eu consegui incluir a participação social na cooperação, só na cooperação. Na política externa, o atual ministro, que era o ministro da Dilma, vetou. O Mauro Vieira vetou, muito bem. Mas conseguimos incluir, pelo menos na cooperação. Só que veio o golpe, nunca se implementou, evidentemente, a participação social na cooperação. Né? E agora nada, né? Nem se toca mais no assunto. Né? Então, você vê e política externa é política pública, e política pública boa é política pública participativa, certo? Né? Então, e não se toca nesse assunto, né? Como não se toca no assunto, por exemplo, de participação na defesa, né? São duas áreas muito opacas do governo, ou seja, no centro você não consegue colocar participação, que é o caso do Copom também. Eu lembro de uma entrevista, você talvez se lembre, de um 1º de maio, no primeiro governo Lula, em que
ele está sendo entrevistado pela TVT e ele diz, não, nós vamos colocar a participação da sociedade civil no Copom. Nunca se fez, nunca se fez. O centro da inflação no Brasil, em 80% dos países, são os preços dos alimentos no varejo. Inclusive grandes produtores, como a Rússia, como a Argentina, inclusive porque os preços das commodities são determinados em Chicago, não nos nossos países, na Bolsa de Chicago, certo? Tudo bem. Então você tem Então, quem deveria estar no Copom, né? no Comitê de Política Monetária do Banco Central? Ora, quem trata desse assunto. Eu fiz uma moção numa conferência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEG, foi aprovada por 2.000 participantes, de que o CONSEG deveria ter assento no Copom. E mandamos, era o governo Lula ainda, mandamos para o nosso Guido Mantega, que sequer respondeu, que era o ministro da Fazenda. E, no entanto, hoje nós temos aí uma situação em que 33 milhões de brasileiros ainda estão padecendo de fome, e o presidente, embora tenha colocado isso como sua prioridade, é inegável a sinceridade do presidente, mas ele ainda não conseguiu destravar as ações de Estado, porque o parlamento lhe trava, lhe impede, lhe proíbe, porque ele não tem maioria parlamentar. Até onde vai esse impasse? Eu acho que a gente também deveria ter, de alguma forma, Beto, uma visão política mais sedimentada, sabe? Eu talvez diga isso pelo fato de ser diplomata, aposentado, enfim, né? Mas eu vejo, por exemplo, no Brasil hoje você tem relações internacionais, mas não tem uma política externa, que é uma outra coisa, né? Não tem. Você tem, e aí eu vejo isso em outros campos também, e você tem razão quando você coloca a questão do Congresso, né? Nós propusemos, porque o que você diz, 33 milhões de pessoas neste país, com tudo que esse país tem de terra, de água, enfim, etc., é um escândalo, né? Demonstra o tamanho da nossa contradição. Agora, se a gente for olhar o artigo 6º da Constituição, onde você tem os direitos, né? Direito à alimentação, inclusive, que nós conseguimos colocar em 2006, né? Está lá, como direito humano. Muito bem. O padre João apresentou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, em 2016, a justificativa toda dela é em cima de documentos internacionais aos quais o Brasil aderiu. Então, se não há uma obrigação cogente, jurídica, de que ele cumpra, há uma obrigação moral, ele aderiu a esses documentos, certo? No âmbito das Nações Unidas, né? Uhum. Essa PEC, o que ela propõe? Ela propõe a inserção no artigo 6º do direito à terra e à água. Porque você falar em direito humano à alimentação, mas se você não tem como garantir esse direito, ora, é muito relativo, né? Os direitos humanos, eles têm de ser protegidos, promovidos e providos, né? Se você não tem como prover, é muito relativo, está faltando uma perna, né? Então, e aí o presidente da Câmara, não põe em votação. O padre João foi 3 vezes no ano passado lá pedir que ele colocasse em votação essa PEC. Ele não coloca. Tem assinatura de mais de 200 deputados. Ele não coloca em votação. Então, enfim, isso dá um pouco o travamento, né, que existe hoje nesse Congresso tão conservador, né? Ou seja, o rompimento das barreiras que travam o desenvolvimento do país. E aí vamos falar no próximo bloco, vamos fazer uma pequena pausa aqui, vamos tratar também da questão da industrialização, que sem os recursos necessários, que são impedidos de chegar ao governo, porque o Banco Central está fazendo uma sabotagem, impede novamente a industrialização, a retomada da industrialização. Mas façamos aqui uma pequena pausa, a nossa conversa aqui com Milton Rondó, diplomata, articulista da Carta Capital e membro da Comissão de Justiça e Paz, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. Voltamos já já.
Estamos conversando hoje com o diplomata e articulista da revista Carta Capital, Milton Rondó, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, observador arguto da cena política brasileira, sempre com um pensamento estratégico colocado como bússola, né? Uma das questões estratégicas, Milton, que o presidente Lula levantou e pautou desde a campanha eleitoral era a retomada da industrialização. O Brasil hoje retrocedeu, se compararmos 1990, o Brasil tinha um PIB industrial superior ao da China. Hoje não chega a 30%, que é o PIB industrial da China. Eu acho que o tema da industrialização ele é essencial, Beto. E eu sinto que o Lula, nesse sentido, ele tem uma sensibilidade até maior do que o resto do governo, sabe? Eu percebo, de novo, enfim, eu sou diplomata, né? Eu vejo mais... Vou pegar mais o exemplo internacional, né? Quer dizer, o acordo que estava sendo negociado entre Mercosul e União Europeia, que havia sido negociado, começou a ser negociado pelo Temer, depois pelo Bolsonaro, quer dizer, durante o golpe, né? É um acordo nefasto para nós. Eu comparo ao acordo de Mitwin, também chamado Acordo dos Panos e dos Vinhos, né? Assinado no século XVIII entre Inglaterra e Portugal e que levou à desindustrialização de Portugal por 3 séculos, né? Portugal se obrigou a importar produtos industrializados, os panos, né? E a exportar um produto primário, os vinhos, né? Produtos primários, vinhos, né? Então, é um acordo que leva ao desastre português por 3 séculos, de desindustrialização de Portugal por 3 séculos. Veja o que pode fazer um acordo, né? E o Lula breca esse acordo com a União. Eu estava assustadíssimo, porque o ministro das Relações Exteriores esteve no Uruguai e disse sim, enfim, o governo do Uruguai hoje é um governo de direita, né? Sim, vamos assinar o acordo com a União Europeia, junto com o chanceler, e deram as mãozinhas lá e as bandeirinhas. E eu digo, mas pelo amor de Deus, né? Porque lá no século XXI vamos assinar o acordo de Mitwin, né? Enfim, o presidente Lula barrou isso e agora a presidenta, né, da União Europeia teve aqui, a Ursula von der Leyen, né? E ele disse, não, olha, como tá, não dá, né? Tem que não é mudar, por aí, não é por aí. Aliás, ele falou, vocês querem fazer um acordo ou vocês querem nos impor sanções? Isso, né? E esse acordo, como ele está, vai nos levar à desindustrialização, né? Ele foi muito claro com relação a esse tema. Então, enfim, eu acho isso muito importante, né? Agora, eu acho também, quer dizer, que todo esse tema da reindustrialização, né? Ele precisa passar por uma compreensão também do agro, né? Porque se a gente for ver, onde a mais-valia ela é gerada no campo, certo? Se a gente for pegar a agricultura familiar, né? Que é responsável por 70% dos alimentos que nós consumimos, como é no resto do mundo também, a bem da verdade. A média nos outros países também é essa. O agricultor familiar, o que ele tem de fazer no momento da colheita? Ele tem de vender a produção dele. Porque ele não tem, se ele não tiver armazenamento público, ele não tem condições de segurar aquilo, ele não tem como armazenar, não é? O que fazem as 5 grandes traders multinacionais? Elas compram, não é? E depois elas vão vendendo na medida em que os preços vão aumentando. Então, quem incorpora, quem fica com a mais-valia são elas. As pessoas falam, por que a juventude não fica no campo? Porque fica no campo para ficar miserável. Né? Tem perspectiva nenhuma, né? Nem perspectiva. Agora, quando você vê uma agricultura familiar diferenciada, que é o caso que o MST faz, por exemplo, né? Em que você já no primeiro governo Lula, quer dizer, eles começaram a industrializar, entre aspas, né? A ensacar o arroz orgânico dentro dos assentamentos de venda, ainda sejam 5 no Brasil, né? Não tem escala ainda, né? Não tem escala. Até tem, eu acho que o que não tem, na verdade, é uma escala na comercialização, né? Quer dizer, por quê? Se você for pegar a agronomia, quer dizer, eu não sei como é no resto da América Latina, mas no Brasil, a agronomia, a ideologia, digamos, das escolas de agronomia é produtivista. O agrônomo, ele está ali para produzir, ele não vai da porteira para fora, ele não deve entender nada, e é aí que se incorpora o valor, você entende? Mas ocorre que a exportação brasileira é basicamente
por exemplo, a maior parte feita para a China, né, de produtos primários. Sim. Só que na última visita do presidente Lula à China, o João Pedro Stella, grandes máquinas do agronegócio que acabam sendo mais-valia gerada para a grande empresa do agro, as sementes, o veneno, né? Então, isso é outra coisa, porque a reforma agrária é indispensável para criar o mercado interno. Mas ainda estamos com esse nó por desamarrar, né? E aí, as relações internacionais são muito importantes, porque se você pegar o caso da Venezuela, por exemplo, né, a Venezuela, foi ela que nos ajudou enormemente aqui com a questão do suco de uva. Ao garantir a compra do suco de uva, ela viabilizou em grande parte o Vêneto, que é um suco maravilhoso do Movimento Sem Terra, né? E aí, quer dizer, mas aí você tem que encontrar outras formas de fazer o comércio, né? Porque a Venezuela não tem acesso aos dólares, enfim, à moeda forte, por conta de todas as sanções que nós sabemos, né? Então, quer dizer, e isso foi muito interessante também, eu acho, na reunião da Unasul que o presidente Lula colocou, e outros presidentes também colocaram, né? Como a gente fazia as trocas entre nós sem passar pelo dólar, né? Com as nossas moedas mesmo, né? Buscando formas de barter trade, enfim, né? E aí você tem, aí de novo, voltando à questão regional, quer dizer, mesmo durante o golpe, nos períodos em que havia maior acirramento do governo brasileiro com relação à Venezuela, se você pegar o papel de Roraima, por exemplo, foi sempre mais pragmático, porque é óbvio, Roraima tem todo o interesse no comércio com a Venezuela, nas relações com a Venezuela, né? Então, eu acho que isso precisa ser mais explorado, né? Ou seja, aí uma posição importante do presidente Lula foi valorizar a presença da Venezuela no último encontro presidencial aqui no Brasil, dos presidentes da América do Sul, mas, ao mesmo tempo, a questão financeira está ligada a isso, né? Ou seja, defender a inclusão da Venezuela no BRICS e no Banco dos BRICS, da Argentina no BRIC, no Banco do BRICS, será um fortalecimento da integração, porque dá autonomia financeira também à América do Sul. Não é por aí? Sem dúvida. O Kennedy, naquele discurso dele em Berlim, eu acho, ou num discurso à nação, não me lembro, o John Kennedy, ele diz uma coisa que é interessante, ele diz, ninguém pode esperar subsistir deixando existir um inferno ao redor, né? É bem isso, quer dizer, né? Nós temos todo interesse em uma América do Sul próspera, né? Numa América Central e no Caribe também, evidentemente, lógico, né? Enfim, toda a América Latina e Caribe, lógico, né? Assim como a África, assim como a Ásia, né? Mas a gente ainda, apesar de tudo o que a gente fez em termos de política externa, eu ainda vejo muita fragilidade, sabe? Por exemplo, não colocar a cooperação no centro da política externa, né? Porque as palavras são importantes, mas as ações são mais importantes, né? O próprio Papa Francisco sempre reitera isso, né? E aí a gente ainda patina. A Agência Brasileira de Cooperação é muito frágil, enfim, né? E até ideologicamente, eu te diria, eu fico vendo muitas vezes comparações entre a cooperação brasileira, que é mínima, exígua, com relação à cooperação chinesa na África. Meu Deus, não ter noção de muita coisa, não é possível. Quer dizer, esse dia eu estava brincando. Temos uma enorme dívida histórica a pagar. Se você perguntar para um brasileiro, o Brasil é um país caribenho? A maioria das pessoas vai dizer que não, né? E o Brasil é um país caribenho, porque o limite sul do Caribe é a foz do Amazonas. Então, todo o litoral do Amapá, que a França reivindicava, e nós conseguimos, graças ao Rio Branco, mais uma vez, enfim, conseguimos defender e ganhar, veja bem, o juiz foi o presidente da Confederação Helvética, encravada na França. Imagine a qualidade dos documentos que o Rio Branco não teve de provar para nós mantermos o litoral do Amapá conosco. Quer dizer, então, eu acho que, de um ponto de vista estratégico, eu acho que assim, a direita ela é muito forte aqui, não tem a menor sombra de dúvida, é uma das mais fortes do mundo, tanto que consegue fazer, né, o que faz em termos de dominação nesse país. Mas se nós tivéssemos uma visão, se buscarmos, se pensarmos em uma visão estratégica de fato, a gente consegue enfrentar esse desafio. Ok, para isso que o povo brasileiro
garantiu a eleição pela terceira vez do presidente Lula. Milton Rondó, gostaria muito de te agradecer pela sua presença aqui em Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para ouvir suas análises, suas observações, sempre muito preciosas para entender o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Um prazer. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na próxima quarta-feira com mais um Latitude Brasil. Aquele abraço. Tchau.